Som. Gente, boa tarde. Tudo bem? Muito boa tarde aos participantes do evento. É um prazer estar aqui com vocês hoje e poder conversar um pouquinho mais sobre projetos Cidades Digitais. Não sei se vocês já ouviram falar, alguém aqui já tem conhecimento do projeto, é a primeira vez que está ouvindo. Quem já tem conhecimento, levanta a mão para mim, por favor. Já conhece? Essa é tudo novidade. Cidades Digitais. É isso? Vamos lá. Antes de começar a palestra, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre as políticas de comunicação, para dar uma contextualizada sobre qual foi o ambiente onde se inseriu esse programa, né, como que ele chegou a se tornar realidade. A gente tem acompanhado aí nos últimos 10 anos uma série de projetos de cidades digitais. Toda vez que a gente escuta, em regra, vem um projeto para a gente falando de abertura de sinal Wi-Fi gratuito para todo mundo no meio da cidade. Vários projetos desses foram perpetrados ao longo da história aí e a gente acompanhou nos últimos 10 anos vários deles falhando. Uma vez que o pessoal abria o sinal Wi-Fi na cidade, não só não sanava a necessidade de conexão, a necessidade de banda, como também criava uma série de problemas de segurança, debates sobre privacidade, e uma série de questões eram levantadas, inclusive, de como sustentar, principalmente, de como sustentar essa rede. Observando essas experiências e trazendo para diálogo vários dos autores e das pessoas que tiveram a iniciativa de implementar, algumas deram mais certo, outras pouco menos, o Ministério das Comunicações, em 2011, começou um grupo de trabalho, Cidades Digitais, que teve a tarefa de conduzir uma pesquisa e uma elaboração sobre essas experiências para entender de qual forma o Ministério das Comunicações poderia contribuir no desafio de levar infraestrutura de internet de alta velocidade para as regiões do Brasil. Não sei se vocês têm conhecimento disso hoje, nosso backbone, nossa estrutura de internet no Brasil é uma estrutura ainda não terminada. Né? Uma estrutura, até por conta do modelo de desenvolvimento que a gente vê no Brasil, a estrutura de backbone, a estrutura que leva a internet para as cidades e para os municípios, é uma estrutura que basicamente passa pelas regiões litorâneas e muito pouco pelas regiões internas do Brasil. Assim como o nosso desenvolvimento econômico é todo litorâneo, tem poucas regiões economicamente desenvolvidas para além de 300, 400 quilômetros da costa. Então existe um desafio muito grande, que é a gente conseguir levar a infraestrutura de internet para o resto do país. Embora, na maioria das vezes, o que chega de apelo pela população é apenas eu conseguir ter um sinal Wi-Fi aberto em qualquer lugar. A gente, fazendo uma avaliação disso, chegou à conclusão, essa comissão de trabalho chegou à conclusão que o que solucionaria o problema não seria jamais abrir um Wi-Fi na cidade. E o que ia solucionar o problema de conectividade no país não era simplesmente abrir um sinal grátis. A gente tinha que fazer a conexão chegar na casa das pessoas a um preço justo, para que houvesse também um modelo de sustentabilidade. A gente avaliou e comparou. Né? Tem alguém aqui da região norte, da região nordeste? Região norte só tem um índio só aqui, então? Levanta a mão. As conexões, por exemplo, se a gente for avaliar, comparar o preço das conexões no país, a diferença que você tem do preço de uma conexão na região sudeste para a região norte é absurda. Chega a proporção de 10 a 15 vezes mais caro uma conexão. Qual que é o teu nome aí, amiga? Desculpa. Você mora onde, Camila? Belém ainda já é uma cidade um pouquinho mais... Mas fala pra gente quanto que custa 1 mega de internet lá em Belém. R$80. 10 megas de internet custa quanto? Na promoção 120. Quanto que custa? Na região sudeste, para vocês terem uma ideia, 10 megas chega à proporção de R$30. Por que existe essa diferença? Porque existe uma deficiência de infraestrutura no país que torna mais caro a chegada da internet nessa região. Então, dependendo do tamanho do mercado que você tem na região e da qualidade da infraestrutura,
chegar com a internet lá é mais ou menos caro. E, obviamente, a gente vive num mercado que tem o objetivo de lucrar. Então, se ele não vislumbrar lucro, ele não vai levar a internet até lá porque acha que é bonito, porque acha que o software tem que ser livre, que o conhecimento tem que ser livre. Ele não vai investir recurso para você ter acesso ao conhecimento. Ele vai investir recurso para ele lucrar. Então, a gente chegou até alguns preços onde 512K custavam R$ 1.200 na região norte, por mês. Então, você imagina que aquela conexão furrebinha, às vezes, aquela conexão 3G que você tem no celular, pouquinho menos que aquilo, custando R$ 1.200 por mês. É muito caro. Então, essa deficiência, olhando para o cenário nacional, a gente entendeu que, para conseguir garantir soberania e garantir acesso de qualidade para todos, a gente antes precisava pensar um passo anterior. E esse passo anterior é garantir a qualidade da infraestrutura no país. Instalar a infraestrutura aonde a gente precisa chegar. E o Brasil é um país desafiador. Né? Conectar o Brasil é conectar um continente, não é conectar um país. Né? Se você olha da Amazônia aos Pampas Gaúchos, você tem todos os tipos de biomas, todos os tipos de geografia, você tem morro, você tem deserto, você tem rio no meio. Tem lugar no norte que a gente não consegue conectar porque ninguém consegue, não existe tecnologia para atravessar o rio. Não consegue passar um cabo por baixo do rio, não consegue passar um cabo por cima do rio. Tem muitos desafios colocados por conta da nossa geografia. Cidades digitais entra num arcabouço de políticas pensadas para enfrentar esse desafio, que é o Plano Nacional de Banda Larga. O Plano Nacional de Banda Larga vem como uma proposta de... Vocês devem ter conhecido lá atrás, o pessoal falava muito no Plano Nacional de Banda Larga gratuita para todos, existia um movimento muito forte para isso. Mas, no fundo, o Plano Nacional de Banda Larga sempre foi um programa de desoneração fiscal para a construção de infraestrutura a partir da iniciativa privada. Então, a empresa de telecomunicação, que tem interesse em construir naquela região, ela oferece seu projeto e recebe desoneração. Se for de interesse do Ministério, recebe desoneração para instalar e compartilhar a infraestrutura dela. E aí garantir competitividade e tudo mais. Cidades digitais vem numa outra pegada, vem numa outra medida. Ele vem como um programa, veja, para complementar, ele vem como um programa que chega nas localidades onde a iniciativa privada não quer chegar, ou ela não pode chegar, ou tem mais dificuldade de chegar. A gente faz em 2012 um edital que seleciona as 80 primeiras cidades, por conta da experiência que a gente teve antes, a gente achou por bem fazer um projeto piloto. E nesse projeto piloto a gente selecionou 80 cidades para testar o modelo que a gente desenvolveu, que é o que que a gente vai falar aqui agora para vocês, um pouquinho desse modelo. E agora, no último período, só para fechar o histórico, a gente selecionou em 2013 mais 262 cidades, 262 cidades, completando 340 cidades ao total, que esse último programa agora entrou no PAC. Então agora Cidades Digitais é um programa dentro do programa de aceleração do crescimento. E agora, então, e portaria do PAC, um programa estratégico de infraestrutura para garantir soberania nacional. O histórico é basicamente esse. O desafio é conectar as cidades. A gente não entrou, em nenhum momento, entrou na ilusão de achar que num país onde a gente não tem infraestrutura, onde água não é de graça, onde comida não é de graça, onde muitas vezes educação de qualidade não é de graça, a gente não entrou no desafio de levar a internet de graça. A gente entrou no desafio de levar a internet. E aí a gente começar a discutir o ecossistema de colaboração. E aí a gente vai falar aqui um pouquinho para vocês. Pode? Eu vou falar de pé, tá, gente? Assim eu consigo enxergar melhor vocês. Eu acho que o Diego falou bastante aqui, mas tem uma coisa que eu acho muito importante. Bom, eu cheguei no projeto Cidades Digitais há 6 meses, né? E o que me atraiu a vir trabalhar junto com esse projeto é que ele tem uma filosofia, um ideal que é um pouco diferente, né? O Diego fala assim, o nosso desafio é levar a internet para essas cidades.
Eu acho que o projeto Cidades Digitais é mais do que isso. Não é colocar a internet livre lá na praça e não é chegar com a internet na cidade. Ele é um projeto mais abrangente, né, porque ele contempla não só a parte da infraestrutura para o acesso à internet, mas ele contempla também a parte de formação e a parte de colocação de aplicativos dentro dos municípios que foram selecionados. Então, eu fiquei muito empolgada em vir trabalhar nesse projeto justamente por isso, porque ele não olha um único aspecto. Né? A gente trabalha na Secretaria de Inclusão Digital. Inclusão digital não é botar a internet na mão do cara. Isso não é inclusão digital. Isso é um pedaço da inclusão digital, mas não é tudo. Então, esse programa do Cidades Digitais, ele contempla essas outras facetas, né, que permitem aí que a inclusão seja mais consistente, que a gente possa realmente incluir as pessoas digitalmente, não só colocando um ponto lá na praça. Bom, o que a gente imagina para os cidades digitais é que ele seja um ecossistema de inovação e cooperação. Então, esse ecossistema, eu peguei um pedaço de uma outra apresentação hoje de manhã, né, foi até do Luiz Felipe, que fala de ecossistema. Então, o ecossistema é um sistema onde ele se autorregula e ele cresce, porque as partes que integram esse sistema, elas têm uma troca que faz com que todas elas cresçam. Nesse nosso ecossistema, a gente está englobando governo federal, governos estaduais, governo municipais, setor produtivo e a sociedade civil. Então, é importante, né, para esse nosso projeto, a integração de todas essas partes, porque é isso que vai fazer com que esse projeto realmente cresça. Então, esse ecossistema de inovação e cooperação é que vai promover, então, a inclusão digital e, por sua vez, vai gerar essa cultura digital democrática e transformadora. Por isso que eu falo, né, que o projeto não é somente levar infraestrutura. É você fazer uma mudança na cultura. Tá certo? E essa cultura, então, a cultura digital, tornando, então, as coisas mais democráticas e levando transformação. E isso é o que vai levar, então, à cidadania. Só 20 minutos para fazer um comentário? Olha só, bem colocado que a chegada da internet permite um panorama novo. E essa relação dentro do ecossistema exige que essa nova regulação da sociedade se dê. Quando a gente fala, por exemplo, de uma cultura digital democrática e transformadora, a gente está falando, basicamente, de repensar os moldes da democracia. Então, para que serve essa internet? Para que serve essa conexão? Para a gente conseguir avançar no nosso modelo de sociedade. Aqui a gente tem, dentro desse ecossistema, a possibilidade de relacionamento entre as partes. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Uma possibilidade de relacionamento que gera sustentabilidade, que garante que o link vai estar lá conectado e vai continuar funcionando, que gera formação, que vai garantir que todo mundo consiga ter acesso ao conhecimento, vai criar um novo mercado, acaba criando um novo mercado porque começam a chegar os provedores de conteúdo, os provedores de acesso, começa a bancarização do comércio e chega ao fim de ter um novo processo democrático, ou seja, a prefeitura pode incluir novos espaços de participação, os conselhos podem partir com novas tecnologias de regulação, fiscalização e transparência, os poderes públicos e o próprio setor produtivo passa a contar com mais ferramentas de colaboração e desenvolvimento para envolver a população. Isso começa a dar para a gente a possibilidade de vislumbrar uma nova democracia dentro desse espaço. Bom, quais os objetivos? O objetivo geral. Então, os objetivos, né, do projeto é a melhoria da gestão pública e dos serviços à população. Então, levando a internet e os aplicativos de governo eletrônico, tá? Transparência nas ações, democratização do acesso à internet, então, fazendo isso através da melhoria, principalmente no preço das conexões, para que as pessoas tenham possibilidade de acessar.
A construção de conhecimento e informação, como o Diego falou agora, né, você vai trazendo tanto a parte de formação, que faz parte do projeto, mas também você vai agregando outros atores nisso daí, nesse ecossistema, que vão fazendo essa produção de conhecimento, a veiculação de informação, né, e o apoio ao desenvolvimento local. Então, a gente vai ver isso melhor ali na parte de sustentabilidade do projeto. Vocês vão ver que todas as etapas foram pensadas buscando realmente esse desenvolvimento. Bom, aí o Diego falou aqui da escolha das cidades. Então, nós tivemos numa primeira fase, nesse projeto piloto, 80 cidades, e agora mais 262. Como é que essas cidades foram escolhidas? Bom, teve um edital de chamada. No primeiro edital, eu não sei quantas se candidataram. No segundo edital, foram mais de 1.900 cidades que se candidataram ao projeto. Dessas, a gente conseguiu escolher 262. Foi um trabalho bastante árduo, então a gente teve que colocar alguns parâmetros, né? Esses parâmetros foram priorizadas cidades localizadas na região norte e nordeste. Como o Diego falou, há uma dificuldade muito grande de se ter essa infraestrutura de acesso nessas regiões mais distantes, né? Então, não tem provedor querendo vender internet para as pessoas no preço que as pessoas podem pagar. Eles querem vender, mas querem vender, como alguém falou aí, né, R$120, R$85 para 1 mega e assim por diante. E tem cidades onde isso nem chega, nem a esse preço, né? Pelo menos uma cidade por estado. Então, nessa segunda chamada, todos os estados são contemplados. Menores índices de desenvolvimento, menor densidade domiciliar de acesso à internet e cidades com até 50 mil habitantes. Ou seja, o projeto pega as cidades onde realmente, se a gente não fizer, vai levar muito tempo para as operadoras chegarem lá e proverem esse serviço, e quando esse serviço chegar lá, vai chegar a um preço muito alto. Então, esse que foi o foco, né, o norte para a escolha dessas cidades, para que a gente pudesse atender os locais onde realmente, se a gente não atender, ninguém atende. E aí o modelo, então, como eu falei para vocês, é um modelo muito interessante, porque ele provê, além da infraestrutura, ele provê a parte de capacitação e a parte de aplicativos. Okay? Então, a parte de infraestrutura. A infraestrutura, ela é provida pelas empresas que são contratadas pelo Ministério, e a gente chama de empresas integradoras. Essas empresas integradoras é que vão fazer a instalação da infraestrutura nas cidades. Então, foi feita a licitação para as 80, e a licitação para as 262 deve sair agora nos próximos dias, aí, já está em vias de ser publicado e aberto o pregão. Essas empresas, então, fazem a instalação de toda a infraestrutura na cidade, tanto a parte de cabeamento. Uma das coisas, né, a infraestrutura é sempre em fibra ótica, toda a infraestrutura de fibra ótica na cidade, né, porque o que a gente pretende é ter uma internet de qualidade, porque também não adianta levar lá uma internet, um pontinho de Wi-Fi lá, que aí a hora que pendura 10 usuários na praça, ninguém mais consegue acessar nada, né? Então, as empresas integradoras é que fazem essa parte de infraestrutura interna da cidade, e aí a Anatel e Telebrás provêm o acesso, o backhaul até a porta da cidade, né? O Inmetro participa com a gente no projeto na parte de aceitação, né? Então, depois que é feita essa instalação, é feita uma certificação pelo Inmetro da instalação que foi feita, e os provedores, que então vão prover esse acesso. Tá? A gente tem feito parcerias, né, as cidades, na verdade, daí não é o Ministério, mas as cidades têm feito parcerias com provedores locais, que provêm esse link de entrada na cidade. Bom, então, na parte de infraestrutura de rede, quais são os conceitos, né? Primeiro, durabilidade. Então, por isso que a gente está colocando uma fibra ótica em toda a cidade.
Tá? Simplicidade. O projeto, a topologia do projeto que a gente colocou, também ele visa essa parte de simplicidade. Por N motivos, né, mas também para que a gente tenha mão de obra suficiente dentro dessas cidades que possam dar manutenção nessas redes. Porque a gente está falando de cidades com menos de 50 mil habitantes, geralmente bastante longe de grandes centros, onde nada chega, né, onde não chega internet. Então, você tem que ter uma estrutura que seja simples de dar manutenção, mas ao mesmo tempo que seja durável e que tenha escalabilidade. Então, o projeto, em termos de infraestrutura física, né, para esse projeto das 262, a gente tem um anel mínimo na cidade, com 3 ou 4 pontos, às vezes menos, cidades menores têm até menos do que isso, e toda uma irradiação toda em GPON. Então, isso facilita com que você consiga expandir esses pontos para diversas localidades. Então, hoje, no projeto, todos os pontos de governo são interligados. Todos os pontos de governo são interligados. Na hora que a gente entrega a rede para a cidade, todos estão interligados e já funcionando. Né? E esses pontos podem ser depois ampliados. E interoperabilidade. Também esse é um conceito fundamental aí na hora que a gente faz a contratação das operadoras, né, das integradoras, que haja interoperabilidade entre essa rede e futuras redes que possam conviver nesse mesmo espaço. Tá? Então, a ideia toda é de que essa rede possa crescer sem que tenha muitos problemas, com a mão de obra disponível na região ou na cidade, certo? E que isso aí se perpetue. Então, a gente, com uma rede de fibra ótica, tem rede aí para muitos e muitos anos. Bom, aqui é um pouco das ações que são feitas para a contratação, né? Então, o Ministério contrata essas empresas integradoras, uma empresa integradora. A Prefeitura autoriza o uso do solo, obtém licença para uso de poste. No projeto piloto, a maioria das ligações eram aéreas, então, tudo por poste. A gente teve bastante trabalho com isso, porque as concessionárias de energia elétrica dificultam um pouco a coisa, então foi um pouco difícil. Nessa segunda fase, a gente está optando por priorizar fibra enterrada. Tá? Que aí a gente não tem o problema com as concessionárias de energia e resolve essa parte. A Prefeitura contrata, então, uma conexão à internet e obtém uma licença de SLP para a Anatel, porque como ela vai ter uma rede interna na cidade, vai prover esse ponto de acesso público, né? Bom, então a cidade vai ligar todos os pontos de governo e ela pode colocar 2, 3, alguns pontos de acesso público, que são pontos que vão ficar nas praça rodoviária, onde aí você tem uma internet, um Wi-Fi gratuito para a população. Tá? Então, por conta disso, por conta dessa operação dessa rede, é necessário que a Prefeitura tire uma licença de SLP. Contratação do link, Prefeitura, Telebrás, provedores, e após a instalação, então, tem essa avaliação de conformidade feita pelo Inmetro. Bom, então, em termos da infraestrutura, é mais ou menos dessa forma que funciona. Tá? As integradoras fazem essa instalação. Nós temos hoje 20 cidades das 80, 20 estão concluídas, nem todas passaram pelo Inmetro ainda, mas todas essas 20 já estão concluídas, e até agosto estarão prontas, a previsão é de que estejam prontas as 80 cidades já. Então, essa parte de infraestrutura, depois de pronta, essa infraestrutura ela é doada para o município. Então, o Ministério das Comunicações contrata, instala, paga, e a hora que está funcionando, entrega para a Prefeitura, e essa infraestrutura é da Prefeitura, e ela pode fazer dela o que bem quiser. Com uma condição, ela tem que manter essa rede funcionando por, no mínimo, 3 anos, ininterruptamente. Tá certo? Então, essa é a contrapartida. A Prefeitura tem que colocar
aplicativos que facilitem a gente atingir aqueles objetivos que eu mostrei lá no começo, que levem a uma inclusão digital, que levem à inclusão social, e a partir daí, depois de 3 anos, a gente acredita que não tem como voltar atrás. Então, a gente cuida durante 3 anos para que tudo esteja funcionando, e a partir daí, isso vai andar sozinho, não tem volta. Tá? Bom, aí a parte de aplicativos. Então, como eu falei para vocês, infraestrutura, aplicativos e a parte de formação. Na parte de aplicativos, a gente tem aí alguns parceiros, né, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Saúde, Universidade Federal do Paraná, a Controladoria Geral da União e o SERPRO. Eu vou falar um pouco dos aplicativos, vocês vão ver onde entram esses parceiros. Bom, qual é o objetivo, né? É ter melhoria na gestão pública e transparência. Ok, os aplicativos que a gente vai colocar. Bom, a premissa básica é que sejam aplicativos de software livre. Então, os aplicativos que são colocados têm que ter licença de software livre para que a gente coloque. A gente busca isso por um único motivo, né? A gente tem muitos relatos dessas prefeituras. Bom, a gente tem os relatos das prefeituras de cidades pequenas, mas isso não é privilégio ou desprivilégio dessas cidades. Uma empresa vai à prefeitura, vende o software, mostra um software bonitão, cobra baratinho, faz um contrato por 1 ano, implanta, na hora de renovar, enfia a faca, torce e puxa de baixo para cima ainda, né? Então, isso acaba com tudo, né? Então, a gente tem por base colocar somente aplicativos de software livre, que é para prover essa liberdade para a prefeitura e visando a sustentabilidade também do projeto, né? Esses softwares, bom, então o Ministério vai contratar os softwares, vai implantar os softwares, e aí, a partir daí, a prefeitura toma conta. No acordo de cooperação que nós temos com as prefeituras, a gente tem que ter um portal, um site para a cidade precisa ter um site, um aplicativo de gestão financeira e tributária, um aplicativo na área de saúde, na área de educação e na área de ouvidoria. Então, esses aplicativos eles vão ser fornecidos pelo Ministério para cidades que quiserem. Tem cidade que já tem, muitas cidades já tem, por exemplo, o site, já tem o portal da cidade. Ele pode optar por utilizar o portal que a gente está fornecendo ou manter o dele. Tem cidade que já tem aplicativo de gestão. E é trabalhoso mudar, ou sei lá, não quer mudar, não tem problema. Mas a cidade que recebe, que faz parte do programa, ela tem que ter esse rol de aplicativos instalados. Seja o que o Ministério está fornecendo, seja o que ela contratou. Mas, a princípio, a gente fornece esses aplicativos para a cidade. Esses aplicativos vão estar hospedados em nuvem. Então, nós temos um contrato com o SERPRO vai colocar todos aqueles aplicativos lá em nuvem e o município acessa a partir da nuvem. As vantagens, bom, acho que é até bobagem falar isso para um público desse tipo, mas as vantagens, né? Não precisa comprar equipamento, servidor, no break, sistema de backup. Não precisa se preocupar com a questão de segurança de dados, invasão por hacker, perda de informação, backup, etc. E a confiabilidade do SERPRO. Disponibiliza o acesso ininterruptamente, 24/7, né? E, a princípio, não há custo para o município. Então, durante o período esse período inicial, esse custo é todo por conta do município. Okay? Então, ficando na nuvem, a gente desonera. E também, uma outra coisa, né, é essa parte de instalação de servidor, manutenção de servidor. Tudo isso, às vezes, é complicado numa cidade
pequena, com poucas pessoas da área de TI e tudo mais. Então, tudo isso fica no SERPRO com a segurança dos sistemas do SERPRO. O portal. Então, o portal, o SERPRO desenvolveu esse portal. Ele desenvolveu um modelo, né? Esse modelo, então, a cidade faz a contratação, ou pede, opta, né, pela utilização desse portal, a gente coloca o portal no ar, e aí a cidade vai configurar esse portal e colocar suas notícias através do próprio técnico, um técnico do município. Esse técnico vai ter um treinamento para poder fazer isso. Okay? Então é um portal é um portal customizado, mas ele é fácil de fazer a manutenção, então não oferece grandes complicações. Tá? E tem esse portal gratuitamente. Né? As prefeituras hoje pagam, a gente tem relatos aí de gente pagando fortunas para ter a manutenção de um sitezinho na internet. O software de gestão financeira e tributária. É um software livre, como a gente falou. Então, é um software que vai fazer toda a parte da gestão de arrecadação do município, toda a parte de contabilidade, orçamento, toda a movimentação. E o principal é que esse software tenha ligação com os tribunais de contas dos estados. Os municípios têm que prestar contas, né, regularmente para os tribunais de conta. Então, o que a gente quer com esse aplicativo de gestão financeira e tributária é isso, essa integração com os tribunais de conta para facilitar a vida do município. E também, né, uma consequência indireta da implantação desse aplicativo é a parte de transparência. Tá? Com as finanças todas organizadas, o que a gente tem é o acesso da população a essas informações de maneira mais rápida e mais fácil. Tá? Uma outra coisa que acontece, né, e que daí a gente fala bastante a respeito da utilização desse aplicativo em nuvem, é que quando muda prefeito nas cidades, uma coisa comum de acontecer é que o prefeito que sai, se o outro que entrou não é do mesmo partido, ele leva embora todos os dados da administração. Então, o outro que entra não sabe o que aconteceu, nem nada. Então, essa opção por colocar na nuvem também tem essa continuidade. Leva até as máquinas para casa, né? Às vezes leva até as máquinas para casa. Tem relato que a gente pega o computador, ao servidor da prefeitura, enfia embaixo do braço, leva embora. Não deixa nem o cabo. Você leva embora tudo. Para não deixar nenhum rastro de onde foi o dinheiro, o que aconteceu com o dinheiro. Então, a ideia do projeto, tendo um aplicativo dessa forma e tendo acesso à internet para toda a população, é que a gente tenha um pouco mais de transparência e aí a gente dificulta esse tipo de ação das prefeituras. Na área de saúde, nós vamos colocar aí 2 aplicativos. A gente tem um aplicativo para agendamento de serviço médico, consultas médicas, exames, raio-x, ou seja lá o que for, qualquer serviço médico. É um aplicativo que foi desenvolvido pelo pessoal da Universidade Federal do Paraná, são nossos parceiros aí no projeto, com acesso, né, então, à população de casa, lá do seu tablet, do seu iPhone, do seu smartphone, consegue fazer agendamento de serviços médicos. Em cidades pequenas, esse agendamento não é tão crítico quanto é numa cidade grande. Mas mesmo assim, né, a gente consegue ter, a prefeitura vai conseguir ter uma melhor gestão desses sistemas de saúde. Porque a gente já teve relatos assim de ter um posto de saúde que você tem muito pouco atendimento e o outro posto de saúde mais central, sei lá, com muito atendimento. E aí médico que trabalha 2 horas por dia e o outro que trabalha 10, 12, 15 horas. Com esse sistema, né, de agendamento, é possível você ter uma gestão melhor dessa distribuição dos recursos. Então, facilita para a população,
facilita para a gestão do município e garante ao município um serviço de melhor qualidade. Além disso, a gente tem uma parceria com o Ministério da Saúde. Então, a gente vai colocar esse SUSAB, é um software desenvolvido pelo Ministério da Saúde para a parte de atenção básica. Então, é para os postos de saúde, é um software para a gestão dos postos de saúde. Tá? Então, com essa parceria que a gente está firmando, dentro do projeto Cidades Digitais e também dentro do programa GESAC, todos os postos de saúde vão ser interligados e vão estar com esse sistema, esse SUSAB, sistema de atenção básica, instalado em todos os postos de saúde. Na área de educação, vai ser disponibilizado um aplicativo de gestão educacional que permita a gestão da escola como um todo, né, toda a parte administrativa e até a parte financeira da escola, e que também permita à população ter acesso a informações da escola. Então, boletim de aluno, matrícula online, acompanhamento pela internet, mandar mensagem para pai mandar mensagem para a escola e coisas desse tipo. Também estamos firmando uma parceria com o Ministério da Educação, todas as escolas estarão conectadas. Então, todas as escolas estão conectadas com esse aplicativo instalado. Então, vai prover uma melhor comunicação da população com a escola. E também gestão, por parte da prefeitura, da rede municipal. Vou fazer uma... Não sei se... Quantos de vocês aqui são familiares com o processo de gestão escolar? Tem alguém aqui que é conhece o processo de gestão escolar? Levanta a mão. Aqui, 1, 2, 3, 4. Eu vou falar assim, ó, eu sou da área de TI. Quando alguém da área de TI entra numa escola para entender como é que funciona o processo de gestão escolar, chega a ser revoltante, assim, é um negócio absurdo. A minha companheira é professora. Eu vejo ela se matando todo final de mês para preencher os diários de classe. Como é que funciona? Ela, para preencher as notas dos alunos, ela tem que pegar um cadernão de papel, assim, aí ela pega um monte de anotações, um monte de coisinha, e fica, fulano veio, não veio, veio, não. Não sei se vocês já repararam, o sentimento que eu tenho é que faltava só ela pegar um esquadro e uma régua e fazer as linhas da planilha, assim, sabe? O negócio é tão arcaico e tão mal gerenciado que chega a dar dó. Você olha assim e fala, eu queria te ajudar, queria fazer alguma coisa por você. Quando a gente fala de implementar um aplicativo para isso, é um salto de evolução para a administração da escola tão grande, tão radical, que às vezes a gente não tem uma noção. Porque, para quem é da área de TI, isso não existe, né? Você já imaginou? Você vai fazer lá, poxa, espera aí que eu vou projetar um software aqui. Aí você abre um caderno aqui e fala, eu tenho essa funcionalidade, essa. Eu tenho essa, aí você pega um esquadrinho e vai passando essa aqui. Na minha época era assim, viu, Diego? Sua época era assim? Era no caderninho. Então, eu não vou perguntar a época por educação, mas agora você imagine o que é você chegar nesse nível da gestão escolar e aí você pega e fala, não, peraí, está tudo conectado. Quando o aluno vai fazer a matrícula dele, eu já na Secretaria de Educação já recebi a informação que ele está matriculado. Quando ele vai mudar de escola, eu não preciso ir lá na escola, pegar um arquivo de papel, carimbar, copiar, não sei o que lá, levar esse arquivo na outra escola. Não, eu clico ali, pum, foi para outra escola, foi todo o histórico escolar dele. Se ele quiser ver... É claro que assim, vale a pena ressaltar. A gente aqui não está entrando naquela concepção Orson Welles 1984. Aqui, né? A ideia não é colocar uma câmera de espionagem dentro de cada sala de aula e ficar vigiando uma coleira. Né? Tem aquele pessoal que fala, não, bota uma coleirinha no cara ali, porque a hora que ele não estiver na sala de aula, eu vou ver lá de casa, eu vou apertar um botão e vai levar um choque. Ele vai para ele para aula. Não é essa concepção de gestão da educação que a gente... Choque é exagero, mas tem alguns projetos que pensam, né? Que o cara entra na escola... Bom, acesso ao Wi-Fi, pronto, deu presença. Ele bota a carteirinha dele, ele entra com uma carteirinha no bolso que tem um chip que localiza ele. Tem uns projetos que são meio 1984, assim, é um negócio complicado de discutir. Aqui não, mas aqui nós estamos falando de automatizar, de vincular a gestão escolar. Obviamente que isso vai passar, né, Ló, por uma
isso vai passar por um conflito cultural tamanho dentro da escola que a gente não consegue medir hoje. A gente consegue ter algumas experiências, mas a gente não consegue medir. Eu me lembro de algumas vezes, aproveitar para contar uma historinha, no DF, na rede estadual de ensino DF, eles tentaram adotar, gastaram uma fortuna lá com o pessoal para construir uma planilha de cálculo para substituir o diário de classe. Aí fizeram uma planilha em Excel, software proprietário, algumas macros que só rodam no software proprietário, e botaram os alunos os professores para preencher. Aí minha companheira já teve problema, porque ela é adepta do software livre e no Linux já não rodava a tal da planilha, né? Então ela tinha que copiar, ela fazia no Linux, depois tinha que copiar. Era basicamente o mesmo trabalho de passar a reguinha e ir pingando os dados lá. Aí depois disso, tentaram durante 6, 7 meses instalar, passou um ano, desistiram, voltaram para o papel. Não, é muito difícil, não dá para sincronizar tanta planilha assim, as macros não funcionam direito, vamos voltar para o papel que é mais seguro. Ou seja, a tendência da escola, enquanto instituição do Estado, enquanto instituição preservadora da sua ideologia, da sua qualidade ideológica da sociedade, a tendência dela é ser conservadora. A tendência dela é se manter num patamar de conservadorismo muito confortável. Por quê? Porque qualquer mudança que ela fizer, ela sofre um risco, e qualquer risco que ela comprar para ela pode botar em xeque todo um ano letivo, todo um processo educacional, centenas, milhares de crianças e jovens. Então a tendência dela é sempre se manter no conservadorismo. A gente tem observado que, ao implementar um software como esse, implementar é uma coisa, chegar lá, configurar, implementar, treinar o pessoal é uma coisa. Agora, fazer usar de verdade vai depender muito mais do que uma ação do Ministério. Vai ter que ter uma boa vontade da comunidade, um incentivo do poder local e uma pressão da sociedade civil. E como que isso vai se dar, a gente fala depois para não estender demais. Mas você falou do trabalho de passar a nota, e o trabalho de calcular as médias e ver quem passou, quem não passou depois. E o trabalho de ensalamento depois, quem é mais de secretaria, os que levantaram mão de trabalho com escola, né? Toda a parte do trabalho de secretaria é serviço de calma. Então, a gente espera, né, com isso, melhorar essa gestão escolar, né? E também fazer, dar mais visibilidade para os pais, né? Essa também é uma parte complicada, também é cultural. Mas tudo bem, pode ir. E um software de ouvidoria, provavelmente o ESIC, desenvolvido pela CGU, né, o ESIC, que é um software de acesso, né, que contempla a lei de acesso à informação, e que, portanto, vai dar à população a possibilidade de perguntar à prefeitura online lá qualquer coisa, né? A gente pode perguntar qualquer coisa através da lei de acesso à informação, então isso vai dar muito mais mobilidade. Beleza, vou passar para o Diego. Eu vou pegar aqui os últimos 10 minutos. A companhia trouxe agora para a gente a placa dos últimos 10 minutos e vou tentar falar rapidinho para a gente poder ter uns 5 minutos aí de perguntas, tá? Claro que é legal chegar com a internet e faz uma revolução quando a gente entra com todos esses aplicativos e revoluciona a gestão pública, mas a gente nunca pode esquecer nesse debate de que por trás das máquinas, às vezes a gente não se lembra disso, mas por trás das máquinas existem seres humanos. E os seres humanos é que são o objetivo final do nosso projeto. É com eles que a gente quer dialogar. Então aqui nesse projeto, a gente também percebeu, nesse novo modelo, que muitos outros projetos não tinham, e isso foi um destaque para a gente. A gente precisa ter um modelo de capacitação, modelo de formação para cidades digitais, de forma que a gente prepare esse pessoal todo para lidar com essa mudança cultural. Aí a gente entra com três vertentes, 3 atores na formação. As próprias empresas integradoras, que fazem a formação técnica de operação da rede, fazem a transferência tecnológica de operação da rede. O Pronatec, que vocês já conhecem, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Tecnológico, que vai levar para a população capacitação para lidar com essa nova cultura digital, e a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que por meio da Escola Superior de Redes, leva capacitação em governança de TI para os servidores públicos poderem fazer a gestão. Passa para a gente ali, ó.
o tema central é apropriação tecnológica. É o mesmo do FIS. A gente está falando de software livre, estamos falando de infraestrutura e tal, mas a gente precisa garantir que as pessoas se apropriem dessa tecnologia. Então a capacitação tem esse eixo e esse eixo somente. Como é que vai funcionar então? Depois que está entregue a infraestrutura, a empresa integradora faz um curso de 40 horas e ensina os servidores públicos da prefeitura a operar a rede, ligar, desligar, fazer backup, configurar, enfim, um curso rápido de gestão da rede. A prefeitura, por sua vez, vai receber uma capacitação mais extensa, na verdade é um rol de várias capacitações, a gente divide elas nos eixos estratégico, tático e operacional. São capacitações em operação de sistemas Linux, operação de redes, a gente tem governança de TI, tem gestão de projetos, gestão de serviços e a gente tem também gestão estratégica de TI municipal. Alguém aqui sabe o que é PDTI? Levanta a mão para mim. Ninguém sabe o que é. Uma lá atrás. Provavelmente é do governo federal. Ali, ó. Eu estou sem meu óculos, mas eu acho que é o Luiz Felipe ali. É. Plano diretor de TI. Ou plano de desenvolvimento de TI. Tanto faz. O PDTI é o plano estratégico que vai gerir a área de tecnologia da informação da prefeitura de forma que ela utilize seus recursos de TI para atender as demandas do governo municipal. Então, quando a gente chama a Escola Superior de Redes, a gente prepara o alto escalão, o primeiro escalão da prefeitura, prefeitos e secretários, para entender para que serve aquela tecnologia, né? Porque o maior relato que a gente tem é, cara, ele chegou lá com a tecnologia, chegou com o software livre e tal, mas o prefeito não quer saber dessas coisas. Ele é agricultor, tem suas cabeças de gado lá e não quer saber de computador. A gente vai preparar esse pessoal para entender para que serve. A camada de gestão, os diretores e coordenadores, a camada tática de gestão para fazer o portfólio de TI, para fazer a gestão de projetos e a gestão de serviços, disponibilidade de serviços, e vamos preparar o pessoal operacional também, que muitas vezes não existe. Muitas vezes é terceirizado. Então a gente está começando agora, inclusive, numa pegada com esse pessoal, com essas 300 prefeituras. Não, gente, vocês têm que fazer concurso para TI. Vocês têm que ter técnico na área de TI, de nível médio, de nível superior, vocês têm que ter analista de TI. Muitos deles me chamaram, está aqui, chamaram a atenção que queriam copiar a carreira de analista de TI lá do governo federal, do Ministério do Planejamento, para fazer uma carreira análoga lá no município e construir uma carreira para a área de TI lá. Enfim, e para a população a gente oferece o catálogo de formação inicial e continuada, o catálogo FIC do Pronatec, o catálogo FIC do MEC, através do Pronatec. A gente leva capacitação em 11 cursos. Pode passar, por favor? Pode passar também, já falei disso aí tudo. Pode passar. Pode passar. Aí, a gente leva esses 11 cursos para a população. Esses 11 cursos são disponibilizados em alguns lugares mais, outros menos, dependendo da disponibilização da disponibilidade do pessoal das entidades de ensino, das instituições de ensino, mas a gente leva aqui os cursos que a gente acredita que são necessários, as competências necessárias para lidar com a nova cultura de internet. Esses cursos preparam profissionalmente a população para atender a demanda de internet no município. Destaque aqui para o agente de inclusão digital. O agente de inclusão digital foi um curso criado no catálogo FIC a partir da experiência do processo de inclusão digital com telecentros, com centros de recondicionamento de computadores, para ser um curso profissionalizante. A gente agora está passando pela experiência ou pelo processo de normatizar o agente de inclusão digital enquanto ocupação oficial, enquanto profissão. Pode passar? Bom, aí a gente vai falar de desenvolvimento local, só que o tempo eu acho que não vai permitir para nós, né? A gente vai ter aqui uns slides de desenvolvimento local. Basicamente com o apoio do SEBRAE, do MEC, das universidades e dos governos, das esferas de governo, a gente quer propiciar o arranjo produtivo para desenvolvimento local. Construção de novas empresas, novas cooperativas, novas ofertas de conteúdo. Pode ir passando. Bom, disponibilizar serviço, aumentar a possibilidade de atração das indústrias. Né? Quando a gente leva internet de alta velocidade para o município, a gente atrai automaticamente o interesse da indústria, que ela vê uma forma de conectar de forma barata e garantir a interconectividade das suas plantas
ao longo do país. Isso gera emprego, cria uma nova dimensão do mercado de internet. Pode passar. Pode mandar. Bom, a sustentabilidade do projeto, a gente achou essa soluçãozinha aqui. A gente pensa, na verdade, não tem muito segredo. A gente está colocando como opção para a prefeitura fazer a exploração comercial da rede através de concessão. Ou seja, em contrapartida à utilização da rede, uma empresa, um servidor local, importante isso, servidor local, pode utilizar e explorar serviços comerciais na rede, desde que mantenha uma contrapartida, a sustentação da área de TI, a sustentação dos serviços, da manutenção da rede. E a gestão compartilhada de recursos em consórcios públicos. Ou seja, várias entidades e várias universidades, várias organizações e entes públicos compartilhando a rede e dividindo entre si os custos. Existe uma boa experiência disso já acontecendo em Salvador, com a rede Remessa, que é a rede Comep de Salvador, a rede da RNP, que tem um grupo lá, um hall de 10 instituições que divide entre si os custos da rede. Foi mal a correria aí no final, mas a gente, enfim, acho que é mais importante do que a gente falar é escutar um pouco das perguntas de vocês. Vocês têm alguma pergunta? 2 minutos para perguntas, então vamos ser... Bom dia a todos, meu nome é Flávio Pazato, eu sou cientista social e eu sou gaúcho. Na verdade, Eloá, a minha pergunta é rápida. Esse programa é Cidades Digitais para o Norte e Nordeste. Quando é que vai vir para o Sul? Porque no Sul também temos IDH baixo. Eu sei que primeiro nós temos que atender o Norte e Nordeste, até eu sou brasileiro, eu sei da situação deles, né? Mas eu gostaria de saber, tu tem um prazo, assim, daqui a 3, 4 anos nós vamos abrir um edital para o Sul? Ele não é para o Norte e Nordeste. O Norte e Nordeste, eles são priorizados, porque, na verdade, quando você coloca lá IDH e nível de acesso à internet, acaba surgindo muito mais cidades do Norte e Nordeste. As 2 primeiras cidades que ficaram prontas do projeto piloto eram da Bahia. As outras 2 são do Rio Grande do Sul, tá? Que é São Miguel das Missões e Jari, que já estão prontas. Acho que tem 18 São Miguel, cidades aqui. São Miguel foi inaugurada agora dia 29, se eu não me engano. Foi tá? agora. Então, a gente tem cidades no Rio Grande do Sul, já no projeto piloto, que já estão, inclusive, em funcionamento. Tá? E o Sul não é só o Rio Grande do Sul, tem Santa Catarina e Paraná, Santa Catarina já tem uma que acho que está quase pronta, Paraná tem algumas cidades, então tem no país todo. Tá? Só uma pergunta rápida. Quantos municípios no Brasil não têm acesso nenhum à internet? Acesso nenhum, 0? Não chega à internet? De cabeça não, a gente tem esse dado lá, mas de cabeça a gente não trouxe aqui. A gente tem inclusive de telefonia. Uma base? Não, que não chega a nada não são muitos. Alguma coisa chega na maioria. Muito caro, aí é o problema. A acessibilidade é outra história. No eixo da infraestrutura de redes, que mostrou, está incluso também a parte dos computadores para as prefeituras, ou a prefeitura licita isso à parte? Não, isso é a parte. A gente coloca a entrada de uma rede e eles colocam os computadores. Tudo bem. Existe algum financiamento para ajudar? Porque, por certo, prefeituras pequenas, basicamente elas vivem, se não vivem de royalties de petróleo, vivem de repasse do ICMS. O ISS é irrisório nesses municípios, né? Aí uma pergunta é se tem incentivo, e a informatização é muito boa, ela é excelente, só que junto à informatização vem vários problemas. Um dos casos é, por exemplo, o computador dá problema, você tem que ter helpdesk. Se você tem uma UPA, um PA na sua unidade informatizada, ela é 24 horas, então se você depende do sistema, você precisa ter um suporte 24 horas. Excelente que vocês estão passando a fibra por terra, né? Que quando você passa aérea, você tem um problema que o caminhão passa, arrebenta a fibra, aí aquilo você tem que ter uma malha para ela pegar uma outra rota. Então, assim, existe um incentivo, eu vi a contrapartida ali para os municípios, né? Mas isso é muito caro na área de TI, né? Tem uma linha aberta no BNDES, uma linha PEMAT aberta para esse tipo de projeto. A gente não tem todas as soluções, mas para essa a gente pensou uma soluçãozinha. Por enquanto é que a gente tem. Eles podem pedir o apoio do BNDES com um projeto e solicitar recursos para a compra de equipamento.
Boa tarde. Meu nome é Antônio, eu sou um colaborador, não sou servidor público do Departamento de Informática do SUS, aqui na Regional de Porto Alegre, que atende todo o Rio Grande do Sul. A respeito dos aplicativos que vocês estão disponibilizando para o município, eu só queria fazer uma colocação, que daqui a pouco não é de conhecimento de todos, que o SISREG, né, é um aplicativo desenvolvido pelo DataSUS, de graça, e ele tem por característica fazer todo o gerenciamento da regulação, desde a atenção básica ao hospitalar, certo? Isso aí pode ser adquirido junto ao Ministério da Saúde, que já é parceiro de vocês. Uma outra colocação que eu tenho interesse de saber de que maneira que vocês estão trabalhando é a questão a respeito da profissionalização do agente de inclusão digital. Visto que hoje nós temos a cultura da internet, mas a gente tem também, estamos vivendo ainda a contracultura da internet, que é o resquício da geração anterior, né? Eu falo isso porque nós enfrentamos hoje o problema de capacitar ou treinar os agentes municipais de saúde, que é da terceira idade, né? Que justamente se enquadra nessa questão do prefeito. Olha, eu não quero saber de internet, né? O que vocês têm a relatar a respeito dessa profissionalização, pelo que eu entendi, né, do agente de inclusão digital? A gente tem um processo já histórico na construção da formação para o agente de inclusão digital. Uma formação focada no eixo de reconhecimento da realidade social, um reconhecimento crítico, uma análise crítica da sua realidade social, da utilização da tecnologia enquanto suporte para cultura, para o desenvolvimento, para a comunicação, e do eixo básico de informática e alguma coisinha mais avançada na área de comunicação mesmo, assim, tratamento de imagens e tal. Mas essa formação que a gente ofereceu, toda a vida foi uma formação, como a gente chama, não estruturada, né? Uma formação que não era uma capacitação que diplomava alguém para exercer uma profissão, era uma capacitação para ajudar o pessoal nos telecentros a fazer o atendimento ao público, ou o pessoal nos CRCs para fazer a manutenção dos computadores, então, no centro de recondicionamento. No ano passado, final do ano passado, na oficina de inclusão digital, a gente fez uma oficina participativa de construção do currículo do agente de inclusão digital, porque no catálogo FIC a gente só tem uma ementa, né, um parágrafo e uma carga horária, e a gente fez uma construção colaborativa e disponibilizando isso para as instituições de ensino, sobre o que deve ser o plano de curso do agente de inclusão digital, carga horária, conteúdo, eixo teórico, temático, objetivos. Qual que é a nossa proposta agora? É cadastrar ele no CBO, no Cadastro Brasileiro de Ocupações, porque aí a partir daí você pode ter o agente de inclusão digital como um CLT, como contratado, no carteira assinada, ou inclusive como concurso público. Pode ter concurso público para agente de inclusão digital. Qual que é o papel desse profissional aí? É chegar na população e levar a tecnologia, não só a internet, mas a tecnologia como um todo, e desmistificar essa tecnologia, colocando-a a favor do desenvolvimento social e local. É um papel grande, assim, não é um papel fácil, mas ele não é, em suma, um papel para os grandes centros econômicos. Ele serve muito para as periferias das grandes cidades e principalmente para as cidades do interior, fundamentalmente no campo. No campo é onde a gente tem as melhores experiências desse tipo de papel. Mas hoje nós estamos trabalhando para reconhecer a ação histórica desse agente e incluí-lo no CBO. Esse é basicamente a ação. A gente pode, inclusive, contar com a ajuda de muita gente aí. Se vocês tiverem histórias de agentes de inclusão digital, número de pessoas capacitadas, o que eles fizeram, quanto mais dados mandarem para nós, por e-mail ali pode ser, ajuda a gente a justificar a entrada no CBO. Cadê o microfone do menino? Acabou? A gente fala lá fora, pergunta ali fora. Pode ser? A gente fica ali no hall ali, vamos trocando uma ideia. Gente, muito obrigado pela participação. E qualquer dúvida, está aí o e-mail para vocês entrarem em contato e mandarem suas colaborações, ok? Obrigado, boa tarde. Obrigado.